Olá, crianças, bom dia. A professora já estava com saudades. Nós ficamos aí alguns dias fazendo atividades sem vídeo, né? Sem uma aula que a professora pudesse estar falando com vocês, mas nós estamos de volta, né? Vamos dar continuidade hoje. Hoje é quarta-feira, né? E hoje, dia 28 de outubro de 2020. Então, nós vamos no nosso caderninho, vamos lá pegar. Caderno, lápis, borracha, né? Lápis de cor, nós vamos precisar hoje. Pegar o nosso livro do EMAI, olha aqui, ó, o volume 1, tá? Tem gente que tá olhando aqui, olha aqui, ó. Aqui embaixo tá escrito Caderno do Aluno, volume 1. Aqui, ó, volume 1. Tem gente usando o volume 2, que a gente ainda não começou, tá? Então, prestem atenção. Volume, olha lá, volume 1. Vamos abrir hoje na página 42 e 43, aqui do nosso livro, que é essa página que está aqui na tela com a gente, compartilhada com a gente. Nós vamos fazer no caderno nosso nome completo, o dia de hoje, que é a data de hoje, que é de 28 de outubro de 2020, quarta-feira. Vamos escrever lá bonitinho, pulando linha, com espaço. Nós estamos fazendo os números até o número 90, tá? Então, façam com o espaçamento correto, que a professora fala, passa um tracinho para ficar bonito. Não faz grudado um no outro, deixa um espaço, tá joia? Outra coisa, preste atenção na posição que você está fazendo o número. Tem criança que está fazendo o número espelhado, que a gente chama, está fazendo o número virado para o outro lado, né? Por exemplo, se o 3 a gente faz assim, a criança está fazendo para o outro lado, né? Então, fique atento, tá? Qualquer coisa, verifique aí no seu cronograminha de números, né? Que você tem. Se você não tem, tiver dúvida, pergunte para alguém que está aí do seu lado, tá? Todo mundo recebeu um cartãozinho com todos os números até 100, menos a Eloá que chegou depois, mas a Eloá tá fazendo um pouquinho menos, né? Por algum motivo aí que a Pro falou para ela ir fazendo menos para ela acompanhar a nossa turma, tá? Então, feito isso, nós vamos para o livro, vamos pegar o livro do EMAI, vamos abrir na página 42. 42, página 4 e 2. 4 e 2 dá 42, valor posicional aí do número. Hoje nós vamos trabalhar com calendários e quadros numéricos, tá? Hoje nós vamos fazer as duas coisas. Vamos trabalhar aqui com o calendário que a gente já falou, que são as porções, as medidas de tempo, né? De organização do tempo. E vamos também falar sobre os quadros numéricos. Hoje temos uma novidade que nós vamos ver daqui a pouco. Tá joia? Então, nós vamos começar, olha lá. Sequência 8, calendários e quadros numéricos, atividade 8.1. Você costuma observar o calendário? Daí que está falando, ó, preenche o calendário do mês atual. Qual que é o mês atual que nós estamos? Vamos escrever aqui. Mês, que mês? Mês de outubro. Então, nós vamos ter como parâmetro um calendário do mês de outubro. A professora já colocou aqui embaixo para vocês visualizarem um calendarinho do mês de outubro, tá joia? Outubro de 2020. Vocês aí em casa também devem ter na parede, em algum lugar, qualquer coisa, coloca pertinho da sua tarefa para ficar mais fácil da execução da tarefa. Combinado? Creio que todos têm aí um calendário por perto, tá? Então, nós vamos escrever mês, que mês? Outubro. Vamos marcar aqui em cima.
E daí nós vamos partir para o preenchimento dessa tabela. Essa tabela é a tabela mensal do mês que nós temos. Nós vamos ter que observar que dia da semana que começa esse mês, que dia que termina, até quanto vai. Nós sabemos que o mês pode ter 29, se for fevereiro, né? 28, 29, o Pro já explicou. E os demais tem 30 ou 31. O que nós precisamos observar? A quantidade de dias de outubro. Então, nós vamos vir aqui no calendário, nós já vamos observar, ó, que nós vamos, o último dia vai ser o dia 31. Nós estamos aqui na última semana, né? No dia 28. Então, hoje, essa é a nossa localização. Então, nós estamos para terminar o mês de outubro. Mas ainda assim, nós vamos fazer aqui esse calendário para a gente preencher os dados que está pedindo aqui. Então, nós vamos começar o calendário preenchimento em que dia? Então, olha, domingo, segunda, terça, quarta. Na quinta-feira vai ser o dia 1. Então, nós vamos olhar, nós vamos começar com este aqui. Então, os outros dias aqui foi do mês passado, ficou para trás. Agora, a gente vai começar a partir do 1. Na quinta-feira, eu venho aqui na quinta, aliás, aqui na quinta, tá escrito quinta-feira. Eu venho na quinta aqui e começo com o número 1. E daí eu vou seguir a ordem cronológica dos números, a sequência numérica, tá? Ela não varia. Então, nós vamos começar 1, 2, 3, aí nós vamos para a linha de baixo, porque na linha de cima a gente já pulou, porque era do mês passado. Então, a gente vai continuar aqui, 4, 5, e a gente vai preenchendo, 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 até a gente acabar aqui no 31. Então, nós vemos que o mês vai aqui até 31 de outubro, que vai ser em um sábado. Então, sexta, sábado. Então, nós vamos terminar o mês no dia 31, que é sábado agora. E daí, depois que a gente fez isso aqui, com atenção, bonitinho, confere se está batendo os números da sua tabela com os números desta tabela do calendário. E observe que vai sobrar na nossa tabela uma linha que vai ficar sem nada. Tá joia? Nós temos aqui uma linha que fica sobrando, tá? Então, não se importe. Nós vamos parar aqui no 31. E daí, nós vamos começar a responder as questões que nós temos. Então, nós temos a primeira pergunta. Quantos dias tem esse mês? Então, nós já observamos, já estamos familiarizados com o calendário. Sempre a gente está trabalhando aí com o calendário, então a gente já sabe que no mês de outubro, olha aqui, a quantidade de dias é 31. Então, quantos dias tem esse mês? 31. Vai colocar aqui para a prova. Em que dia da semana ocorre o último dia do mês? Então, a gente vai ver onde que parou o dia 31. Ele deu em qual dia da semana? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira ou sábado. Então, nós vamos ver que vai ser num sábado. Então, nós vamos escrever aqui. O último dia, dia 31, vai ser num sábado. Então, eu vou escrever sábado, né? Prestando atenção na escrita também para não escrever errado. E daí, nós vamos continuar, aqui tá pedindo, circule os dias em que você tem aula de educação física. Então, vamos lá. A nossa aula do primeiro ano de educação física é que dia? Quem lembra? Todo dia que tem aula do professor Tiago. A aula do professor Tiago é na segunda-feira, né? Então, dia de segunda-feira é o dia que nós postamos as atividades de educação física, certo? Então, nós vamos pintar todos os dias que tem aula de educação física. Então, a gente vai pintar o 5, né? O 19 e o 26. Ah, professora, mas e o dia 12? O dia 12 é dia de aula de educação física, mas foi feriado. No dia do feriado, não teve aula.
né? Nós ficamos de folga, fomos na escola receber uma lembrancinha, tirar foto com a Pro. Então, no dia 12, não teve aula. Então, nós vamos pintar com qualquer cor. Um lápis colorido, dia 5, no dia 19 e o dia 26, tá? Que foram os dias que teve aula de educação física. E daí aqui tá perguntando, em quais dias da semana você tem aula de matemática? A nossa agenda varia um pouquinho, porque de acordo com a necessidade, às vezes a professora vai adaptando mais ou menos atividade de matemática na semana. Nós estamos seguindo agora um cronograma com 2 dias com aulas de matemática, 2 dias com aulas de língua portuguesa e um dia com simulado, né? E daí um dia com aula de História, Geografia e Ciências, junto com outra disciplina. Então, olha lá. Que dias, está perguntando, em que dias da semana você tem aula de matemática? Então, a gente teve aula de matemática segunda, né? Então, a gente teve aula de matemática na segunda, que foi o mesmo dia da educação física, e teve aula de matemática também na quarta-feira, que é hoje. Então, segunda e quarta está sendo o dia das aulas de matemática durante todo esse mês, tá? Então, assim, pode ter acontecido de ter trocado, mas nós vamos seguir esse padrão, tá? Dia de segunda e dia de quarta. E daí, ó, em que dias da semana você tem aula de matemática? E aqui na linha você vai pôr os números, tá? Números não, você vai escrever que dia da semana? Segunda-feira e quarta-feira, tá? Ah, professora, eu tô com dúvida, então escreve devagarzinho. C, o S, o E, Gu, o G e o U. Segunda. A gente tem que colocar quem para ficar esse a gente tem que colocar um E. Segunda, o D e o A. E assim você vai, refletindo bastante naquilo que você está escrevendo, volta lendo de novo para não escrever coisa errada. Tá joia? Qualquer dificuldade, nós temos aqui os dias, é só a gente identificar, né? Mas já está na hora da gente começar a conseguir escrever, falar e escrever aquilo que a gente está falando, tá joia? Então, aqui nós vamos escrever os dias. Aqui nós vamos circular os de educação física com lápis colorido, que é na segunda. E daí aqui embaixo a gente vai escrever em que dias da semana você tem aula de matemática? Segunda-feira e quarta-feira. Tá joia? Sexta-feira tem na matemática também, mas é simulado, então não é aula normal. Então a gente vai pôr só a segunda e a quarta. Combinado? Feito isso, nós vamos continuar adiante para a nossa próxima atividade, que é na folha ao lado, que vai ser a atividade 8.2. Olha lá, já na página 43. Então, aqui na página 43, nós vamos trabalhar com aquilo que a gente falou no começo, com os quadros numéricos, né? E geralmente as crianças adoram completar esses quadros numéricos. Só que esse quadro numérico, nós vamos observar que tem alguma coisa diferente. Olha só. Você já brincou de contar de trás para frente? Sempre quando chega no final do ano, na televisão faz aquela contagem regressiva. Às vezes, quando tem jogo de futebol também tem isso, eu já observei, e em algumas outras situações. Então, a contagem regressiva é sempre de trás para frente, do menor para o maior, né? E daí, o que acontece? Por exemplo, quando tem a passagem de ano, a gente começa a contar lá, né? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E daí tem aquelas queimas de fogos porque é a virada do ano. Então conta os 10 minutos aí, faltando 10 segundos, faltando para virada do ano.
Então, essa contagem é sempre feita de trás para frente. Certo que eu comecei do 10 e terminei lá em quem? No 1. Então, olha só, nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Só que nós não vamos contar só até o 10. Então, nós vamos começar no 1. Termina no 1, né? E começa no 30. Então, nós vamos fazer o contrário. Se nós fôssemos fazer os números normal, a gente ia colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a gente ia embora até chegar no 30, né? Mas como a ordem é decrescente, vai diminuindo, nós vamos começar no maior e vamos voltando para trás. Sempre a gente vai voltar 1, né? Esse é o padrão normal. Às vezes a gente segue outros padrões, mas isso a gente vai ver para frente. Tá joia? Então a gente começou com o número 30. Antes do 30 veio o 29, o antecessor. Antes do 29, eu estou querendo saber aqui que número que está entre o 29 e o 27. Então, eu vou colocar o que tem aqui no meio, antes do 29. Aí, depois desse número, vai ter o 27. Antes do 27, quem que tem? Antes do 27. A gente fez lá no calendário esses mesmos números. Então, é só pensar um pouquinho, tá joia? E daí a gente vai continuar. A gente vai. Então, onde já tem um número igual aqui, a gente já sabe que é o 22. Aqui a gente sabe que é o 21 e aqui a gente sabe que é 20. Mas antes do 20, quem que vai estar aqui nessa próxima casinha? Antes do 20, 19. Aí, então, já sei que aqui vai ter o 18. Antes do 18, quem será? 17. Depois do 17, já está falando aqui que é o 16. E antes do 16, quem que vem? Antes do 16, 15. Depois o 14. E aqui já está falando. Depois o 13, o 12. Antes do 12, quem é? E daí eu vou continuar. Antes do 10, quem é? E vou indo, até chegar no número 1. Isso aqui a gente chama de ordem decrescente. Lembra que a Pro explicou? Decrescendo é descendo. Crescente, o nome já diz, crescendo, vai subindo, vai aumentando. Então, crescente aumenta, decrescente abaixa. Tá joia? Então, nós fizemos a ordem decrescente, tá? Observe o quadro e responda. Quais números terminam com 6? Então, a Pro já explicou isso. Você vai lá na coluninha que tem 6 e vai olhar quem que vai ser os números que tem 6. Aqui a gente já sabe que o 16 está aqui, termina com 6. Mas tem mais outros dois números. Que números são esses? Então, nós vamos colocar aqui. Quais são esses números que terminam com 6? Daí eu vou olhar na coluninha do número 6. Aqui está estruturado de maneira que, ó, todos terminam com 0, todos terminam com 9, daí aqui todos vai terminar com 8, e assim vai, até aqui no final todos terminarem com 1, tá? Então, ele tá falando, quais os números que terminam com 6? Vou colocar aqui os 3 números, passo um tracinho, o outro, passo um tracinho, o outro. Qual é o número que está entre o 15 e o 13? Então, eu vou lá, ó. Qual é o número que está entre o 15 e o 13? Depois do 13, eu sei que é quem? 14. E depois do 14, eu sei que é quem? 15. Então, quem está aí no meio? Entre o 15 e o 13. Que número que fica aqui? Ó, igual o rosto da Pro. No meio. Vai ser o número 14. Então, eu vou colocar aqui e vou responder. O número mesmo, não é para escrever. Coloco o número 14. Quais números que estão entre o 27 e o 22? Então, eu vou olhar aqui. Aqui está o 27 e aqui está o 22. Eu já sei esses dois.
Então, eu vou descobrir quem que vai estar aqui no meio. Então, olha só. Antes do 27, quem é? 26. Antes do 26, 25. Antes do 25, 24. Antes do 24, 23. Então, nós vamos colocar aqui embaixo esses números que vão estar entre o 27 e o 22. Combinado? E daí, na última linha, olha só. Coloque os números abaixo em ordem decrescente. A Pro já explicou que decrescente é do maior para o menor. Então, a gente já sabe que a gente vai começar do maior número e vamos terminar, né, no menor. Certo? Então, eu vou olhar aqui, vai ter alguns números. 15, 14, 13, 29, 28, 27, 30, 31 e 32. Agora eu vou olhar aqui. Tem 2 números a mais do que o nosso quadro só, tá? Então eu vou olhar quem que vem primeiro desses números. Qual é o maior? O maior. Então eu vou pôr aqui no primeiro quadrinho o maior número. Quem é maior? O 15, o 14, o 13, o 29, 28, 27, o 30, o 31 ou o 32? Então, eu vou começar aqui do maior. Então, eu vou colocar de todos esses. Quem está na família do 10, do 20 ou do 30? Quem que é o maior? Então, a gente vai saber aqui que o maior número vai ser o 32. Então, eu vou começar pelo número 32. Ele nem coube aqui no nosso quadro numérico, tá joia? Antes do 32, quem que a gente tem aqui? Nós vamos olhar, vamos ver que número que vem. Então faz assim, aquele que já foi, você passa um tracinho em cima para você não se confundir, tá? Então eu vou riscar o 32 porque o 32 já foi. Então, menor que o 32 vai ser quem? 31. Então, eu vou riscar o 31 e vou colocar aqui também. Agora, eu vou olhar. Antes do 31, quem que é? 30. Tenho 30 aqui? Tenho. Então, eu vou colocar no próximo 30. E assim eu vou diminuindo, tá? Então, a Pro já falou, os primeiros vocês vão fazer pelo menos os últimos sozinhos. Então, ó, comecei lá no 32, fui pro 31, aí depois eu fui pro 30 e assim eu vou diminuindo. Aqui no final vai estar quem? O menor número. Quem que é o menor número? O menor número é o número quem? 15, 14, 13, o menor. Já sei que o menor vai ser quem? O 13, né? Eu tô passando o olho. Eu sei que aqui no final vai estar o 13. Então, eu vou colocar do maior para o menor. Tá joia? Faça com bastante atenção. Essas duas atividades são atividades bem fáceis, mas que precisa de um pouco de atenção, porque se você colocar um número errado, você pode acabar errando toda a sequência, tanto do calendário, que é uma sequência em ordem crescente, quanto do quadro numérico, que é decrescente, diminuindo. Tá joia? Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, um beijo. Estou aguardando as fotos das atividades, tá? Caprichadas, bem feitas. E eu quero ver a data bem feitinha, com os números espaçados. Tem criança que tá, ó, parabéns. Mas tem gente que ainda tá fazendo um tantinho embolado, tá? Vocês sabem que a professora gosta muito de espaço, para que a gente veja as coisas assim com muita nitidez, para que não fique apertado, confuso. E a professora gosta até que pule linha também, para não ficar aquela coisa amontoada. Tem gente que aperta para caber tudo numa linha só. Eu não gosto muito disso, não. Tá joia? Para ficar feliz quem faz bem espaçadinho, tá? Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima aula. Beijo!